livro de Gênesis, do princípio. Gênesis, no capítulo 3. Vamos dar início na continuidade daquilo que iniciamos no domingo passado. Gênesis 3, do versículo 1 ao versículo 7. A gente está estudando o livro do Paulo Andrada sobre as doutrinas da graça. Domingo passado a gente viu basicamente uma introdução do que foi, qual a necessidade de reafirmar a nossa fé no período do século XV, XVI também, porque houve ali um debate, uma discordância daqueles intitulados remonstrantes que se opuseram a essa doutrina, a palavra de Deus, influenciados pelo romanismo e também pelo pelagianismo. E hoje nós vamos adentrar naquilo que conhecemos como 5 pontos, partindo hoje a respeito da depravação total do homem, que é basicamente a doutrina da queda do homem. Então vamos fazer a leitura do texto bíblico e assim vamos discorrer sobre o assunto. Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, diz assim a palavra do Senhor: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abrindo-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Amém? Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Eterno Deus, bendito Pai, Deus Santo, Pai amado, nos achegamos a Ti, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa debilidade, sabedores, ó Deus, que sem Ti nada podemos fazer, Senhor, que necessitamos, ó Pai, da Tua graça, da ação soberana do Teu Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa vida. Pai, instrua-nos por meio da Tua palavra, dirige-nos, Senhor, nessa manhã, que de fato, Senhor, nosso coração possa ser instruído, edificado, que o Teu Espírito Santo, Pai, incline a nossa mente e o nosso entendimento, para que possamos ser assim, sermos abençoados pela Tua palavra e sairmos aqui edificados por ela. Tudo te peço, crendo por fé, no nome de Jesus. Amém e amém. Então, muitos já ouviram falar a respeito da queda, e há tanta concepção tocante à doutrina da queda, no período a qual o homem, de fato, se tornou um pecador para com Deus. E essa foi uma doutrina que gerou muita repercussão no período da Reforma e pós-Reforma também, tanto na Alemanha quanto nos Países Baixos, principalmente atacada pela Igreja Católica Apostólica Romana e também pelos, como eu falei, os remonstrantes, que são conhecidos como os arminianos. Nós precisamos entender que a corrupção original do homem afetou ele de tal modo que toda a sua natureza, o seu espírito, a sua mente, a sua vontade, os seus sentimentos, até o seu corpo, o seu próprio corpo, estão inabilitados a fazer qualquer coisa que seja espiritualmente agradável a Deus, espiritualmente bom no tocante à pessoa de Deus. O homem não pode fazer nada por si mesmo para alterar o seu estado de pecado, daquilo que aconteceu no texto que lemos em Gênesis. Então, em total oposição àquilo que vemos no estudo passado a respeito do que o arminianismo crê, do que o romanismo crê, do que o pelagianismo crê, que falamos no estudo passado, nós defendemos que as Escrituras têm a resposta verdadeira a respeito da queda, a respeito de como as Escrituras nos mostram e revelam a respeito da condição do homem, da sua natureza
e vemos também claramente as consequências da queda, da entrada do pecado no mundo. Então, em total oposição ao arminianismo, ao humanismo, que defende o livre-arbítrio, a afirmação que o homem natural tem a capacidade de responder positivamente ao Evangelho. Nós asseveramos, mediante as Escrituras, que o homem está cego para as realidades espirituais, que ele se tornou tão escravo do pecado e que se encontra morto espiritualmente. Então, antes de entrarmos no assunto a respeito da doutrina da queda, vamos analisar o que as Escrituras nos ensinam sobre o estado original do homem, ou sobre aquilo que conhecemos como a aliança das obras, ou o pacto das obras de Deus ali em Gênesis, no princípio. Mas para entendermos as consequências da queda e do pecado, nós precisamos entender o estado original do homem no princípio, como que Deus criou o homem. Lemos o texto lá em Gênesis 1:26. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Também disse Deus, Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, de fato, nós precisamos entender a princípio que Deus criou o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E o que a Bíblia quer nos ensinar, o que a Bíblia quer nos instruir no tocante a respeito do que ela própria diz, que Deus nos fez conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Primeiramente, nós precisamos entender duas coisas no tocante a que Deus nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Primeiro, que significa que o homem criado segundo a imagem e semelhança de Deus, ele possuía qualidades, ou seja, atributos que Deus comunicou com ele, e que a princípio, o homem, por ter sido feito à imagem e semelhança de Deus, ele possuía um verdadeiro conhecimento de Deus, ele possuía uma retidão diante de Deus, que de fato não era contaminada pelo pecado, e de fato o homem ele era justo e santo no princípio quando Deus o criou. E segundo, que o homem é um ser espiritual, racional, moral e imortal no tocante à sua essência, no tocante à sua alma. A gente percebe que a morte, principalmente a morte espiritual, ela vem, ela adentra na humanidade com o advento da queda, com o advento do pecado, quando o pecado contamina o homem. Então, ser a imagem e semelhança de Deus, quando as Escrituras dizem a respeito disso, que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, significa que Adão e Eva, no princípio, antes da queda do pecado, eles possuíam sim o conhecimento verdadeiro de Deus, eles tinham uma vida reta e tinham uma vida santa diante de Deus. Eles eram aquilo que Paulo fala, e nos exorta em Efésios 4:24. Eles eram realmente gerados segundo Deus, feitos segundo a imagem e semelhança de Deus, tendo verdadeiro conhecimento de Deus, tendo uma reta retidão e santidade plena diante do Senhor. E Deus nos fez também a sua semelhança no tocante a sermos seres racionais. O homem, ele é a coroa da criação de Deus, de acordo com o que nos ensina a sua palavra e também a teologia no tocante à antropologia bíblica. Então, de fato, o homem o criou, Deus o criou o homem para que ele espelhasse a sua imagem e a sua semelhança. De fato, por isso que nós somos distintos e diferentes de tudo aquilo que foi criado. Nós possuímos as digitais de Deus em nós. Nós possuímos essa imagem e semelhança de Deus. Não no tocante à semelhança física, porque Deus não tem corpo como nós, como vimos no estudo também na quinta-feira. Mas no tocante a isso, ao nosso caráter, a nossa natureza de fato era santa e sem pecado, como a natureza de Deus. Nós precisamos partir desse princípio, e que no início, na aliança das obras, no pacto das obras, onde Deus dá o mandamento a Adão para que ele não comesse do fruto da árvore do bem e do mal, o homem tinha sim o livre-arbítrio para escolher obedecer ou não, porque ele era santo, porque ele era reto, porque ele era justo, e de fato ele possuía e desfrutava de uma plena comunhão com Deus.
no princípio. Então, partindo disso, percebam que a gente vai ver como que a queda, como que o pecado, ele drasticamente trouxe consequências terríveis ao homem. Nós percebemos, estudando a doutrina da queda, que o pecado, ele é pior do que qualquer pandemia, do que qualquer câncer, do que qualquer doença que alguém possa possuir fisicamente. De fato, o maior problema do homem é o pecado. É ter desobedecido a Deus. É ter caído em Adão e ter assim quebrado o mandamento do Senhor. Então, o que as Escrituras nos ensinam? Qual é o ensino bíblico sobre a queda e as suas consequências? O que as Escrituras têm a dizer sobre a queda, sobre o pecado? Afinal, foi ela que produziu o que conhecemos como depravação total. Ou seja, que o homem é totalmente desprovido de graça, desprovido de vida espiritual. Então, o que aconteceu ali no Éden, no capítulo 3 que lemos? Foi apenas uma simples desobediência? Claro que não. Pelo contrário, foi um processo em que o pecado envolveu completamente nossos primeiros pais. As pessoas muitas vezes elas olham para Adão e Eva e acham o pecado deles insignificantes. Mas nós vemos na prática a consequência disso, o perigo que o pecado nos trouxe, as consequências terríveis do pecado na nossa vida diária, a ponto, irmãos, de o nosso intelecto ser contaminado pelo pecado, tomado pelo pecado. E Adão e Eva, principalmente quando eles caem, o seu intelecto foi tomado pela dúvida, a qual produziu também incredulidade. E esta gerou insubmissão que degenerou em rebeldia contra Deus, a ponto de nossos primeiros pais serem tomados pelo desejo pecaminoso de se tornarem iguais a Deus. E os seus sentimentos só foram satisfeitos com o prazer carnal de comer do fruto proibido. Então, de fato, o pecado ele não começa na queda quando Adão ou Eva come do fruto. Mas muito antes dele tocar, já tinha sido colocado a semente, porque a serpente, como instrumento adequado de Satanás, que é a personificação do pecado, ela simbolizava de fato o pecado, a serpente, como instrumento do diabo. Em sua natureza sutil e enganosa, em suas presas venenosas, que de fato matou o homem, que de fato matou o homem espiritual. Então você percebe que o pecado de Adão não foi tão simples. Nós vemos a consequência. E que não é algo tão simples assim, que de fato trouxe consequências terríveis à humanidade. É interessante, irmãos, que Deus deu um mandamento para Adão e Eva. Deus o criou à sua imagem e semelhança. Deus colocou eles no jardim do paraíso, para que ele cultivasse, para que ele cuidasse daquele jardim. Deus deu a ele obrigações. Deus deu obrigação a Adão para que ele liderasse a sua esposa, que ele cuidasse de tudo aquilo que Deus havia dado para ele. E Deus faz a ele uma promessa. Dá a ele um mandamento apenas. Um mandamento. Leamos Gênesis 2,17. Alguém pode ler? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E assim aconteceu. O mandamento de Deus era bem claro, para que eles não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus sempre dá um mandamento, e um mandamento com promessa. A gente vê que na aliança das obras, que aliança é essa? Essa aliança que Deus fez com Adão e Eva, que é conhecido como Pacto das Obras. Por que Pacto das Obras? Porque de fato, a sua obediência a Deus, ela estava condicionada ao mandamento. E que de fato eles obtinham a vida e a comunhão com Deus mediante o cumprimento do mandamento. De fato, o homem tinha capacidade diante de Deus de obedecer o mandamento. Então ele obedecia o mandamento e por isso, mediante essa obediência, a condição para se ter a vida era a obediência ao mandamento. E o homem obedecia, porque ele era perfeito, reto e justo como Deus. Mas Adão preferiu escolher o quê? Não obedecer ao mandamento, comendo do fruto, trazendo o quê? Consequências também sobre essa aliança, sobre a aliança das obras. Que certamente no dia que eles comessem do fruto do
conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. E Adão morreu? Sim. Adão ele morreu, e principalmente espiritualmente. E de fato, Deus o baniu do jardim do paraíso para que ele não se alimentasse mais da árvore do fruto, da árvore da vida. Então, Deus havia advertido em Gênesis 2,17 que eles poderiam comer de qualquer outra árvore do jardim, menos da árvore do jardim do conhecimento do bem e do mal, porque de fato eles iriam morrer. Então, criados à imagem de Deus e à semelhança de Deus, eles antes gozavam de uma comunhão direta com Deus. A Bíblia é bem clara em relatar que Adão, Deus via na virada do dia e ele conversava com Deus. Como que se conversa com um colega, com um amigo hoje, com qualquer outra pessoa? Então, de fato, ele tinha uma comunhão direta com Deus, por meio dessa obediência, quando foram criados à imagem e semelhança de Deus. Depois da queda, ele perdera totalmente essa comunhão com Deus. E eles foram expulsos do jardim e separados de Deus, a fonte de toda a vida espiritual. Irmãos, se nós não entendermos o caráter de Deus, nós vamos entender o pecado de forma superficial. Muitos cristãos pecam, muitos vivem ainda numa superficialidade na vida cristã, porque não entendem de fato o caráter de Deus. Por que eu dou tanta ênfase a isso? Porque de fato faz toda a diferença na vida de um crente. Você não vai dar tanta cuidado ao pecado, tanta submissão a Deus, em obedecer os seus mandamentos, em viver uma vida reta diante de Deus, se você não conhece o seu caráter. A Bíblia diz que Deus é santo. Então, o fato deles ter sido expulsos do jardim, ter desobedecido do mandamento, já era assim algo suficiente para Deus exterminá-los, para Deus de fato expulsá-los do jardim ali do Éden. E de fato aconteceu. Precisou para que Adão pecasse quantas vezes para Deus o tirar de lá e ele fosse sujeito a essas consequências da queda? Um pecado só, quebrando esse único mandamento, que de fato no seu coração gerou um orgulho, uma autossuficiência tal, a ponto de querer ser como Deus. Você percebe isso? Isso é desde o princípio, irmãos. O homem, ele quer se colocar no lugar de Deus. O orgulho é o pior de todos os pecados. O orgulho precede a ruína e a altivez de espírito, e depois a queda. E de fato o ser humano, após a queda, ele se torna orgulhoso a ponto de querer ser Deus. A W. Pink diz que se o homem pudesse, ele chutaria Deus do trono e se assentaria no seu lugar. Para você ter uma ideia, como que o homem é capaz de se opor a Deus após a queda, após a quebra do mandamento de Deus. De fato, o que significa a palavra pecado? O que significa pecado mediante as Escrituras? Errar o alvo. A Bíblia diz em 1 João que o pecado é o que? A transgressão da lei. Deus nos deu um alvo, a sua palavra, um mandamento. Quando você quebra o mandamento, você desobedece a Deus. Você saiu do alvo, você saiu da direção que Deus te deu. Então o pecado em si, na sua natureza, o pecado é tão terrível que ele se opõe a tudo quanto Deus ama, a tudo quanto Deus se agrada. O pecado em si é uma oposição a Deus. Por isso que ele é horrível. Ele é contra a natureza santa de Deus, do Deus Criador, soberano sobre todas as coisas. Então a quebra do mandamento, irmãos, trouxe um resultado imediato. Imediato, quando o homem quebra o mandamento e peca, Deus já o tira do jardim, para que ele não se alimentasse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, pois bem, mas irmão Mateus, o que tem a ver Adão comigo? Muitos se perguntam. Árvore da vida. Árvore da vida, exatamente. Irmãos, é um estudo. Os irmãos também podem levantar a mão e fazer comentários. E se eu estiver falando alguma coisa, fora, os irmãos também podem comentar. A gente está num estudo, viu? Se os irmãos puderem complementar também, será muito bom, muito proveitoso. Então, muitos se perguntam, mas o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Se eu nasci há tantos séculos depois. O que tem a ver, Mateus, a minha vida com Adão?
nós precisamos entender, irmãos, uma doutrina essencial das Escrituras. Que Adão ele foi o primeiro homem criado por Deus. E que nós descendemos de quem? De Adão. É a doutrina pactual de Deus, onde Adão ele é o cabeça federal de toda a criação. Onde todos nós descendemos dele. E de fato, Adão ele foi criado como representante de toda a raça humana. Por isso que o pecado original, esse não é nem um pecado praticado, mas é aquele pecado que nós já nascemos com ele, o pecado original, quando Davi falou no Salmo 51 que lemos na liturgia, que em pecado eu fui gerado, em pecado me concebeu minha mãe. Então esse pecado original em nosso coração já é desde a concepção, é no útero. Minha esposa está grávida do Apolo, 7 meses. Já tem a sementezinha do pecado. Se o médico entendesse, irmãos, a doutrina da depravação total, da queda do homem, ele iria pegar o bebê e dizer, mais um pecadorzinho. Mais um pecadorzinho. E de fato é. John Charles Wiley, no seu livro Santidade, ele diz que nós deveríamos ir para o berço e dizer assim, ó, um anjinho. Não, é um pecadorzinho. E de fato o é. Nós percebemos, irmãos, o pecado já desde pequeno. Você vai ver que a criança, quando ela vai começando a ter entendimento das coisas, ela vai começar a beliscar, a morder, a falar alto. E isso é fruto do pecado. Então o homem já nasce com isso. E esse pecado original nós herdamos de Adão. Então nós temos tudo a ver com aquilo que aconteceu no Éden. Porque nós somos descendentes dele. Só uma prova de que a criança já está com a semente do pecado é o fato de criança morrer, né? Que morrer ainda no ventre, né? Então, se morre é porque... Exatamente. Fruto do pecado. Fruto do pecado. Então nós observamos claramente nas Escrituras a propagação do pecado para toda a raça humana. O que Paulo diz em Romanos 3:23? Quem pode ler? Romanos 3:23. O Walter está com a Bíblia aí? Não. Tem uma Bíblia bem aqui, Sebastião. Dá para ele, por favor. Quem achou pode ler. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos, sem exceção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A RC, ao mesmo revista corrigida, diz que estão destituídos, separados da glória de Deus. Então a morte espiritual como resultado da queda, ela não se limitou somente aos nossos primeiros pais. A queda produziu neles uma natureza pecaminosa, depravada e hereditária. Eu acho que a única coisa que cremos como hereditário, né, como os neopentecostais pregam a respeito da maldição hereditária, eu acho que a única maldição hereditária que de fato a Bíblia ensina é o pecado, que de fato herdamos de Adão. E de fato é sim uma doença hereditária que herdamos dos nossos primeiros pais. Então quando o salmista diz, né, como eu falei, que em pecado me concebeu minha mãe, ele exatamente está falando a respeito dessa verdade. Que o pecado não se limitou somente a Adão e Eva, ele se propagou, ele continuou através de toda a sua descendência. Então, porque os nossos primeiros pais pecaram, somos agora concebidos em pecado e herdamos dele uma natureza depravada, uma natureza caída. Irmãos, muitos, e é de fato isso aqui que a gente vai ver no ensino bíblico, porque as pessoas acham que ainda são boas. Porque as pessoas acham que o coração delas é bom. Muitos até cantam, né? Que de fato, muitos pregadores até falam isso, que eles devem seguir o seu coração. Né? Parece até bonito essas mensagens motivacionais, essas frases. Não, você deve seguir o que o seu coração está dizendo. Meu irmão, se eu for seguir o que o meu coração está dizendo, para mim seguir. Coração depravado como o meu, como o nosso, de fato, nós vamos desagradar a Deus mais ainda. Porque o nosso coração não ama Deus. Quando a Bíblia fala de coração, ela não fala só do órgão. As pessoas acham que existem dois aspectos tocantes ao coração. Quando a Bíblia fala de coração nas Escrituras, fala da essência do homem, de que de fato o homem é na sua essência, na sua natureza, né? Dos sentimentos, da razão, dos pensamentos, fala do íntimo do homem, do mais profundo do homem.
Vocês lembram quando Nabucodonosor se transformou num bicho cabeludo? Fala lá em Daniel. Então a Bíblia diz que o coração dele mudou para um animal, ou seja, que a natureza dele foi mudada a ponto dele comer capim. Né? Vocês podem ver isso depois em Daniel. Ou seja, então nós herdamos isso dos nossos primeiros pais, essa natureza corrompida, depravada. E as Escrituras nos ensinam que Adão foi o cabeça representante de todos os seus descendentes. Por isso que assim nós herdamos. Então, por isso existe sim a propagação do pecado para todos quando são descendentes de Adão e Eva. Consequentemente, o pecado é considerado nosso. Por isso, nele, todos nós nos tornamos culpados e fomos condenados à morte espiritual. Observe o teor disso. Todo ser humano já nasce espiritualmente, não falo fisicamente, mas espiritualmente morto espiritual. Adão morreu espiritualmente diante de Deus, a ponto de não empreender, de não desejar, de não querer nada no tocante ao caráter de Deus e a sua essência. Então Paulo explica isso bem claro, também uma doutrina a respeito da imputação. Eu falei da imputação sobre justificação pela fé, quando Cristo imputa em nós a sua justiça, né? Que imputar é colocar, amputar é quando você corta o braço, corta a perna, amputa. Imputar ao contrário, é colocar algo. Então existe também a doutrina da imputação do pecado de Adão a nós. E de fato esse pecado foi imputado em nossa natureza, a todos nós. Nós vemos isso bem claro em Romanos, no capítulo 5. Abramos mais uma vez, Romanos no capítulo 5, versículo 12, quem puder ler. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. As Escrituras não deixam dúvida quanto ao estado espiritual do homem não regenerado. Ele está morto por seus delitos e pecados. Por causa da ofensa de um homem, da ofensa de Adão, Paulo está se referindo. Todos se tornaram juntamente pecadores com ele. A culpa de Adão foi imputada em nós por ele ser o nosso representante, ser o cabeça federal de toda a raça humana. Então nós vemos agora que nós, por sermos descendentes de Adão e por recebermos essa maldição hereditária do pecado, da corrupção do nosso coração, a ponto de não empreendermos nada a respeito das coisas espirituais, nós vamos agora entender a incapacidade de nós agora nessa condição de pecados, a incapacidade de mortos espirituais, que de fato o homem é incapaz, é inabilitado para fazer qualquer coisa que agrade a Deus, principalmente obedecer aos seus mandamentos. Principalmente, se você for ler os 10 mandamentos, se for ler de forma sincera mesmo, se espelhando no que a Bíblia diz, você vai ver que você quebrou todos os mandamentos. Quem aqui nunca tomou o nome de Deus, irmão? E às vezes todo dia peca, né? Então, de fato, todos nós estamos nessa condição inabilitados. E o Espírito Santo de Deus, que é o que nos santifica e que tem o ministério de fazer com que nós sejamos convencidos do pecado, ele mostra isso em nosso coração, que realmente nós não conseguimos por nós mesmos. Na experiência nós vemos isso. Então, o que a Escritura quer dizer quando afirma que o homem está espiritualmente morto? O que ela quer dizer especialmente a respeito disso? Significa dizer que assim como alguém está morto fisicamente, assim também espiritualmente está incapaz, inabilitado, escravizado e cego. Então não podemos responder por si próprio ao Evangelho. Como é que é alguém morto espiritual? É realmente, literalmente, o exemplo de um defunto, de um corpo. Você pode gritar no ouvido dele, pedir para ele viver, não vai, ele está morto. Essa literalmente é a condição do homem diante de Deus após a queda, após quebrar o mandamento de Deus, após desobedecer a Deus. Você vê que uma simples coisa, né? Para muitos parece algo insignificante, né? Só comer o fruto. Não, foi desobedecer a Deus. O mandamento do Deus que é santo, que não pode pecar. Então, por causa disso, o homem se tornou incapaz, inabilitado, escravo e cego do pecado, a ponto de ele, por si próprio, não conseguir responder ao Evangelho. O homem não consegue.
Não adianta, ninguém aqui pode levantar a mão e dizer, eu, por minha própria vontade, por meu querer, hoje eu estou servindo a Deus porque eu quero. Não é assim que acontece. É interessante que todos nós, de fato, nascemos arminianos, que é a doutrina que crê que, pela sua própria escolha, pelo seu próprio livre-arbítrio, pode, né? E de fato, a gente vê isso aqui no versículo 7, do capítulo que lemos, Gênesis 3:7. Abrindo-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. De fato, o homem nasce arminiano, né? Ou seja, ele faz de tudo para encobrir as suas transgressões e pecados. Mas é inútil. Tudo que fazemos para remediar a nossa condição de Deus é inútil. É incapaz de obter o perdão de Deus. Isso que Isaías diz, que as nossas obras de justiça, Isaías fala das melhores, as nossas obras de justiça são como trapo de imundície diante de Deus. O melhor que fazemos. Alguém nessa condição de pecador, de morto espiritual, que não tem a Deus, que não entende o Evangelho, que de fato ele não nasceu de novo. Sabe o que Isaías fala com trapo de imundícia? É até indecente falar, mas se você for estudar o que é trapo de imundícia, era resíduos quando as mulheres estavam naquele período no ciclo menstrual, aqueles trapos que eram jogados ali. Isaías falou isso, que é as melhores obras do homem, é comparado a isso. Então nós percebemos que de fato o homem está literalmente morto espiritual e não consegue empreender nada no tocante à sua comunhão. É assim, interessante, porque toda vez que a gente nós mesmos queremos nos justificar, né, que é o ponto central aí da reunião, porque ele acha que ele pode, né? A gente, na verdade, a única coisa que nós estamos fazendo pela colocação do irmão, eu estou percebendo isso. A gente só está nos vestindo de folhas de figueira, né? É só isso que nós estamos fazendo. Todas as vezes que nós estamos querendo nos justificar diante de Deus, nós só estamos nos vestindo de folhas de figueira. E o homem, ele é bom em fazer isso, né? Até o cara pegou as folhas de figueira. O ser humano, nós somos desse jeito, né? Mas se fosse eu, muitos falam, se fosse tu também tinha pecado, mesmo jeito de Adão. Né? E tinha também usado justificativa, não foi a mulher que tu me deu. A mulher não foi a serpente, se não fosse ela, não tinha pecado. Né? Então, justificativas todas, um incrementando no outro, um dizendo que o outro está errado. É interessante que ao pecar, né, ele já percebeu a necessidade de se cobrir, de abrir os seus olhos. E a solução era se cobrir. Ou seja, então a solução é essa, vou primeiro para resolver. Mas não da maneira como Deus quiser. Ela não resolveu. A maneira de Deus, né? Às vezes a gente quer se justificar da nossa maneira. Mas é a maneira, né? Por isso que eu digo que nós nascemos arminianos. Por natureza, nós queremos ajeitar a nossa condição diante de Deus. Nosso jeito. Exatamente. Não, senhor, eu vou entregar uma cesta básica, eu vou participar de umas missas, eu vou num lugar ali dizer que, né? E assim eu estou. Não, não é assim, irmãos. De fato, quando alguém. A gente vai ver mais para frente, né? Quando Deus trabalha dessa forma. Mas vamos primeiro. Por isso é que, quando eu vou ficar respondendo, é por isso que quando o irmão fala que se nós formos sinceros a observar os mandamentos, e a gente realmente, é uma verdade muito grande isso. Fomos sinceros a observar os mandamentos, nós percebemos que de fato É incapacidade, né? é incapaz, somos incapazes. Verdade. Quem pode dizer que consegue cumprir 10 mandamentos? Eu não achei ainda. Irmãos, vamos analisar então isso que eu estou falando sobre ser morto espiritual, de acordo com a palavra de Deus. Vamos dizer que é palavra minha, né? Vamos olhar lá Efésios 2, que é um texto áureo, que é um texto central no tocante à morte espiritual do homem. Efésios 2, versículo 1, 2 e 3. Alguém pode ler para nós? Efésios 2, 1, 2 e 3. Ele vos deu vida, estando vos mortos dos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais.
Você percebe, irmão, o cenário, a condição, a descrição que Paulo está dando aqui é aterrorizante. Paulo está ensinando para os Efésios aqui, ó. Ele vos deu vida. Ele vai explicar para eles aqui a condição deles antes dele entender o Evangelho. Vocês são crente bonitinho agora, Paulo está dizendo isso. São crente bonitinho em Jesus, mas deixa eu mostrar para vocês como é que era a realidade da condição de vocês antes de conhecer a Cristo e de entender o Evangelho. Porque Paulo queria dar ênfase na salvação pela graça. Que de fato a salvação é mediante a graça pela fé em Cristo. E que o homem por si mesmo não tem condição nenhuma. Então ele mostra primeiramente, versículo 1, que o homem é morto espiritual. Que o homem é cego, escravo de Satanás, né? Príncipe das potestades do ar, que é o diabo, príncipe desse século. E que o homem, ele também é escravo dos seus desejos, da sua carne. Ele fala, outrora nós andávamos segundo os desejos, segundo as inclinações da nossa carne. Então, de fato, essa é a realidade e a condição do homem antes de entender o Evangelho, antes de compreender a graça de Deus. Então, como que alguém pode se arrepender de uma condição dessa? Como que alguém pode crer se nada ouve, se nada vê, se nada ele pode ouvir, se ele está morto espiritualmente? Por isso que o Evangelho, irmãos, é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus, é o poder, dinamos do grego, comparado a uma dinamite. O Evangelho é a recriação de Deus no nosso coração. O Evangelho é Deus nos gerando novamente a sua imagem e semelhança. Jesus, por ser o conteúdo do Evangelho, Paulo diz isso em Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que crê. Então o Evangelho ele é uma obra divina, sobrenatural de Deus, onde Deus nos transforma, nos recria por meio de Cristo numa nova criatura. Aí sim, o homem pode servir a Deus, o homem pode obedecer a Deus, porque nós recebemos uma justiça e uma obediência de outro, de Cristo. Existe em nós uma capacidade, existe em nós um desespero no tocante ao pecado. Leamos lá Romanos 7,24 para vocês verem. Olha só, aqui parece que Paulo respirou fundo, né? Até aqui a gente viu só o pecado, a morte do homem, as suas consequências, a propagação do pecado. Mas Paulo, quando ele fala no versículo 24 e 25 de Romanos, olha o que ele diz, mostrando a lei, né, o mandamento, a transgressão. Desventurado não que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Desse versículo 25, ele responde: Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, normalmente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Desventurado o homem que eu sou. Né? Paulo, você vê uma condição desesperada quando ele mostra a lei dos Romanos. Desesperado o homem que eu sou. Quem pode me livrar do corpo dessa morte, dessa condição, dessa situação de pecado? E ele explode em louvor no versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo. E de fato, irmão, nós precisamos bem dizer a Deus por Ele ter nos revelado o seu beneplácito, o seu propósito, a sua promessa em Cristo Jesus. Que agora nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, juntamente com Cristo, Ele nos deu vida. A salvação é comparada à ressurreição do defunto, do corpo morto, onde Deus nos transforma, nos tira dessa morte espiritual, dessa condição, dessa debilidade, dessa incapacidade de obedecer a Deus e de servir a Deus. Então a salvação, ela é uma obra exclusiva de Deus. O homem não pode cooperar em nada com a sua salvação. A salvação é pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Então agora sim eu faço boas obras, então agora sim eu sirvo a Deus. Eu estava numa condição deplorável, morto nos meus pecados, mas agora pela fé em Cristo, Deus me declara justo. E agora eu, inclinado pelo Espírito,
santificado pelo Espírito Santo, vivo sob a graça de Deus, a ponto de agora ser seu filho e ser adotado como seu filho. Irmão, é interessante que tem muitas pessoas que não bebem, não fumam, não vai em festas, né? Também não tem discussão, nem briga, nem nada. E se julga ser salvo, né? Porque diz, eu não faço essas coisas, mas falta muito, né? Paulo aqui em Efésios fala sobre os pensamentos. Efésios aqui. Então, a gente nunca é perfeito em nada. Só às vezes uma graça de Deus mesmo, porque por mais que a gente não faça tal tipo dessas coisas, porque de fato a gente enche mesmo os pensamentos da gente com muita besteira. Sabe? Exatamente. É a escolha da gente também, né? Porque a palavra de Deus tem muitas outras coisas que falam sobre Deus, é para encher dessas coisas em vez de encher de outras coisas, né? Exatamente. Interessante, Wagner, falou que a escolha nossa, de fato, no tocante ao pecado. A nossa escolha é só para o pecado. Você pode ver isso na experiência. Alguém pode dizer, eu não bebo, não fumo, não vou em festa, não faço isso. A gente, quando está evangelizando, vê isso, né? A gente se depara muito com isso. Mas quando você começa a mostrar nas Escrituras, além de Deus, falando do coração dele, do que está no coração do homem de verdade, aí ele vê que realmente ele é um pecador terrível, né? Então, quando o Senhor coloca, é por isso que o melhor método de evangelização para a igreja é usar a lei de Deus, os 10 mandamentos. A lei, ela mostra e revela o nosso pecado, quem de fato nós somos diante de Deus. Isso aí nada mais é do que folha de figueira, né? Eu não bebo no fumo, você é querendo engordir. Depois de ir para longe, sabe? Porém, viver só. Mas para quê? Para tentar se livrar, porque acho que a loucura estava tão grande que ele tentar se livrar das vistas, das coisas que vê todos os dias, porque é o que a gente Não resolve, né? não resolve. Vai estar no pecado do mesmo jeito. Exatamente. Deus. Então, a pessoa, eu vou ser freira, eu vou me dedicar à missa, eu vou ser um monge, eu vou morar lá, não adianta. O problema não está no exterior, está no coração. O problema não pode ser tratado de forma externa, é interna. A natureza do homem, o pecado está no nosso coração. Você pode fazer promessa que vai ser um monge sozinho morar no deserto. Não adianta, você vê os monges escrevendo da situação do próprio coração deles. Agostinho era um monge. E não foi alguém que trouxe os pilares da graça de Deus. Porque pensa aquela passagem de José, quando ele fugiu, né? Aí ele quer levar essa passagem muito além, né? Não, tem que fugir do pecado, porque a cidade está totalmente corrompida. Se eu me afastar do meio do povo, eu vou até conseguir me aproximar mais de Deus, mas acho que essas coisas a gente tem que. Essa é a luta, né? Sim. Essa é a luta, então temos que lutar de todo o nosso coração. Assim, digo, de todo o nosso coração, eu quero dizer de toda a nossa força, né? Que o nosso coração é burro enganoso, aí só puxa para isso, né? Mas porém, se nós temos que buscar Deus, porque temos força de nos livrar dessas coisas que a gente vê, desses pensamentos malignos, das nossas ações, né? Sim. Só com a graça do Espírito. Só Cristo mesmo, né? Exatamente. Nós que ainda recebemos o Espírito Santo, ainda temos a presença do pecado, né? Tem. E o bom é isso, quando você está vendo, é sinal que você está vivo. Quem está vendo o pecado é porque está vivo, não é porque tem o Espírito Santo. Acho que assim, essa colocação que o irmão fez, eu me lembro muito do Deco, né? Porque ele, até mesmo depois, antes ainda dele ter o conhecimento da graça, ele era um padre, estava se formando, né? Ele era uma pessoa bem. Só que ele era uma pessoa que, assim, nos escritos, assim, a gente encontra ele dizendo que ele tinha raiva de Deus, né? Por quê? Porque para ele o evangelho não tinha muita diferença da lei. Porque ele era um cara que realmente queria a salvação. Exatamente. Só que ele não entendia que não dependia da justiça dele. E aí lembra do acontecido lá, de quando ele chegou ao entendimento de Romanos 1,17, né? Que ele entende que o evangelho não é uma obrigação, e sim um presente. E aí muda tudo. E às vezes a gente fica se debatendo, tentando nos cobrir de folhas de figueira. E nem entende que o evangelho é uma dádiva. Por isso que é graça, não é? É
presente. É presente. E quando Lutero entendeu isso, ninguém segurou mais ele. Exato. Ele fala que quando ele entende esse versículo, né? Foi como se os portões do paraíso houvessem aberto para ele, né? Que de fato agora ele entendeu o Evangelho. Agora ele entendeu. Isso acontece com nós quando entendemos o Evangelho, né? Você vê a gloriosidade do Evangelho e realmente a gente tem aquela paixão por Deus, né? Agora, porque a gente entende que a gente consegue ter acesso a Deus. A gente O Evangelho, né? Sim, o sacrifício da cruz agora faz todo Sentido. É verdade. Meus irmãos, então é isso. Hoje a gente abordar a respeito disso, da doutrina da queda, de como realmente, por natureza, nós somos carentes da graça de Deus. Que de fato não há nada que nós possamos fazer que possa agradar a Deus, senão por meio de Cristo Jesus. Mais alguém quer comentar, fazer alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Efésios 1:13. Em quem também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual penhou da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Que depois que o Senhor nos... Na gente nasce de novo, né? Nós como cristãos nascemos de novo, o Senhor nos sela com o teu Santo Espírito. E assim começa a transformação. E por meio dessa transformação, que é a santificação, né? Que decorre a vida toda, até o Senhor nos recolher como propriedade dele, né? Nesse processo todo, o que significa para a gente é que temos que sempre nos gloriarmos em Cristo, porque todos esses frutificar, né, os frutos do Espírito, não vem da gente, mas sim Ele colocou em nós. Então, isso tudo só nos dá uma esperança, uma tranquilidade de saber que no tempo de Deus nós seremos mais parecidos com Cristo Jesus. E com isso nós vamos conseguir enxergar melhor a glória de Cristo, a glória de Deus que é Cristo. Uma coisa muito que os irmãos, que nós cristãos deste mundo não devemos de fato nos conformar com o pecado, de maneira alguma. É buscar Deus, tentar. É uma luta diária, né? Isso, porque o pecado é terrível. Exatamente. O autor aos Hebreus ele fala: vocês ainda não se encontraram lutando contra o pecado até o sangue. É uma luta corpo a corpo. Você está lutando com o seu irmão, com você mesmo, com a sua própria natureza, né? Então, de fato, o pecado é horrível e nós precisamos lutar contra ele dia após dia. Mais alguém, irmãos? Quer fazer uma pergunta, um comentário? Eu só queria que você explicasse lá, em relação à serpente lá. Porque eu ainda não vi ninguém falar, mas ali era o próprio diabo mesmo, né? É um tipo serpente? Serpente? Como eu falei no início, é realmente a personificação do pecado. A serpente ela foi literalmente um instrumento do diabo usado, realmente uma serpente. Um selo, um réptil, uma serpente, realmente usada. Nós não sabemos, né? Porque a Bíblia fala que ela se rasteja, então existem especulações se ela tinha perna, que agora ela rasteja sobre o ventre, mas de fato era uma serpente. É um ser que foi usado por diabo, como instrumento do próprio diabo, para enganar. Já desse de Apocalipse fala dela, né? Da antiga serpente. A antiga serpente, que é o diabo. É o próprio Satanás. Isso. É o próprio diabo ali. Sagaz, venenoso. Eu acredito mais assim, Exatamente. Mais alguém, irmãos? A irmã Terezinha quer falar? Não, pode falar. Hã? Não, pode falar, dá tempo ainda. Tá bom então. Amém. Meus irmãos, vamos orar então ao Senhor. Vamos rogar a Deus a sua graça sobre nós. Texto dos jovens e adultos. Romanos 2,8. Ou Efésios 2,8. Viu? Efésios 2,8 que vamos ler, tá bom? Efésios 2,8, bem conhecido. Vamos orar? Eterno Deus, bendito Pai, Senhor, obrigado por tua graça, pela tua palavra, que é inerrante, Senhor, que é infalível. Pai, obrigado pelo teu amor e pela tua graça para conosco. Mesmo sendo pecadores e indignos, o Senhor nos chamou com a santa vocação por meio de Cristo e nos amou, Pai, eternamente nele. Obrigado, Senhor, que de fato essa palavra possa achar guarida em nosso coração e que assim nós sejamos
não só ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Tudo te peço e te agradeço por fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Antônia? Bom dia a todos. Vamos ao nosso relatório de classe.